Oi, gente! Essa história é inspirada em relatos reais, enviados pelos nossos inscritos aqui do canal. Para proteger a identidade de todos os envolvidos, os nomes e alguns detalhes foram alterados. Mas a emoção, essa continua intacta. Se você curte essas histórias de vida real, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de onde está me assistindo. Agora, vem comigo. Meu nome é Giovana e se tem uma coisa que eu jamais imaginei na vida, foi começar tudo de novo aos 35 anos. Foram 30 anos de casamento com o Jorge, 3 décadas de uma vida que começou com flores e terminou com o silêncio de 2 estranhos dividindo o mesmo teto. No começo, a gente fazia planos, viajava, sonhava junto, mas com o tempo, o carinho virou costume. Os beijos viraram obrigação e o toque virou apenas um hábito antes de dormir. A separação foi inevitável. Ele saiu de casa com a mesma frieza com que costumava me olhar nos últimos anos. Sem drama, sem lágrimas, só um bilhete em cima da mesa da cozinha, ao lado da xícara de café que ele sempre deixava pela metade. Desde aquele dia, o relógio da sala parecia andar mais devagar. O sofá grande demais para uma só pessoa, a cama fria e o silêncio? O silêncio. Ele era o pior companheiro. Mas como a vida adora brincar com a gente, foi justamente num sábado de manhã, enquanto eu tentava organizar umas caixas velhas no quarto, que o destino resolveu me pregar uma peça. Ou melhor, me trazer alguém que eu nunca tinha olhado desse jeito antes. Estava lá, suada, descabelada, com a cara toda amassada de quem passou a noite chorando escondido, quando escuto a campainha tocar. Giovana, quanto tempo? A voz era inconfundível. Lorenzo, o irmão mais novo do Jorge. Ele sempre foi o brincalhão da família, o tio das piadas nas festas de Natal, aquele que todos diziam ser o espírito livre. Mas quando abri a porta, quase deixei a caixa cair das mãos. Ele estava diferente. O sorriso continuava o mesmo, mas o olhar... o olhar! Soube da separação, achei que você ia precisar de ajuda com algumas coisas por aqui, disse ele, encostado no batente da porta, com aquele tom de voz que parecia diferente. Meu coração deu um salto. Será que era preocupação de cunhado ou... Nossa, Lorenzo, faz anos que a gente não se vê. Tentei disfarçar o nervosismo colocando o cabelo atrás da orelha, num gesto automático. Ele entrou, olhou cada canto da sala, como se estivesse revivendo memórias de outras épocas. Meus olhos seguiram os dele e eu reparei como ele estava mais maduro. O jeito que ajeitava a camisa, as mangas dobradas, o perfume amadeirado. Conversamos ali mesmo, entre caixas e lembranças. Ele me perguntou como eu estava e eu, entre uma resposta e outra, deixava escapar aquele riso nervoso. Sabe aquele que a gente dá quando tá tentando esconder o quanto tá sem jeito? Você tá bem, Gil? Ele perguntou, com aquele jeito cuidadoso, olhando bem dentro dos meus olhos. Por um instante, o ambiente pareceu ficar mais quente. Eu percebi meu rosto corando como uma adolescente. Ele se aproximou, pegou uma caixa da minha mão e, sem querer, os dedos dele roçaram nos meus. Um toque bobo, rápido, mas que me arrepiou inteira. Por dentro, meu pensamento era um só. Giovana, pelo amor de Deus! Ele é irmão do teu ex-marido. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma vozinha no fundo da minha cabeça sussurrando. Faz quanto tempo que alguém te olha assim? Amanhã virou tarde e, quando dei por mim, já estávamos sentados na varanda tomando café, rindo, lembrando de histórias antigas. O jeito como ele me ouvia, como prestava atenção, como olhava a minha boca enquanto eu falava. Antes de ir embora, ele olhou de novo nos meus olhos, fez um silêncio e disse: Se você quiser, posso voltar amanhã para te ajudar com o restante. Eu só consegui balançar a cabeça para sim, com um sorriso
que eu nem sabia mais que tinha. Quando eu fechei a porta, encostei as costas nela, fechei os olhos e respirei fundo. O que era aquilo? Carência? Saudade de ser notada? Ou algo que eu estava começando a sentir e que, sinceramente, me assustava. Mas o que eu sei é que naquela noite deitei na cama e pela primeira vez em muito tempo fui dormir com um sorriso no rosto, pensando nele, no Lorenzo. Os dias seguintes passaram como um filme confuso dentro da minha cabeça. Depois daquela visita inesperada do Lorenzo, algo em mim tinha mudado. As mensagens começaram discretas. Uma pergunta aqui, outra ali. Dormiu bem, Gil? Precisa de ajuda com mais alguma coisa aí na casa? Passando só para saber como você tá. No começo eu respondia de forma polida, com aquele cuidado de quem tenta manter as coisas no lugar, mas aos poucos o tom das conversas foi mudando. Ele começou a mandar áudios com aquela voz baixa, grave, sempre com um fundo de música, como se estivesse no carro, ou sei lá, querendo que eu sentisse que ele estava por perto. E eu comecei a esperar pelas mensagens. Me pegava sorrindo sozinha, lendo e relendo cada palavra. Até que numa tarde de sexta-feira, com o céu carregado de nuvens, meu celular vibrou de novo. "Tô passando perto da sua casa, posso dar uma paradinha aí para um café?" Olhei pela janela, a chuva já começava a cair. Respirei fundo, como se aquilo fosse uma decisão muito maior do que realmente era e respondi: "Claro, pode vir." Minutos depois, lá estava ele, debaixo de um guarda-chuva, com aquele sorriso que parecia saber exatamente o que estava fazendo comigo. Abri a porta, o cheiro de chuva misturado com o perfume amadeirado dele invadiu a sala. "Espero que você goste de companhia em dias chuvosos", ele disse, tirando a jaqueta e pendurando atrás da porta. Fui para a cozinha preparar o café, mas, confesso, minhas mãos tremiam um pouco. Enquanto colocava as xícaras na bandeja, eu me perguntava: "Giovanna, onde vai parar isso?" Voltamos para a sala. Ele sentou no sofá e eu, num impulso, fui para a poltrona ao lado. Mas mesmo assim, a distância entre nós parecia mínima. Conversamos sobre coisas bobas no começo, mas logo os assuntos foram ficando diferentes. "Engraçado", ele disse, olhando pela janela, "como a gente só valoriza algumas pessoas quando é tarde demais." Me calei. Sabia que por trás daquela frase tinha muito mais do que ele estava dizendo. Ele me olhou de um jeito que fazia o meu coração acelerar. "Você sempre foi a mais bonita da família", ele disse de repente com a voz mais baixa. Meu rosto ficou quente. Sorri, tentando disfarçar. "Lorenzo, por favor", murmurei, abaixando o olhar. "Tô mentindo?", ele provocou, inclinando-se um pouco na minha direção. Foi aí que aconteceu. Enquanto eu esticava a mão para pegar a xícara, os dedos dele tocaram os meus. De leve, mas demorados o suficiente para me deixar sem ar. O silêncio tomou conta da sala. A respiração dele ficou mais próxima. Eu conseguia sentir o calor, o cheiro da pele dele. Ele colocou a mão sobre a minha com firmeza, mas sem pressa. "Gil, posso te falar uma coisa?" Meu coração parecia querer sair pela boca. "Pode", respondi, quase num fio de voz. "Eu sempre gostei de você." Meu mundo parou. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. De todas as coisas que eu imaginava ouvir naquela tarde, aquela definitivamente não estava na lista. Ele se aproximou mais, nossos rostos ficaram a poucos centímetros. O olhar dele, fixo nos meus lábios. Por um segundo, achei que ele fosse me beijar. Senti minha pele arrepiar, meu corpo inteiro reagir. Mas, como se o universo tivesse feito de propósito, o celular dele tocou. Um toque alto, estridente, que quebrou o encanto daquele momento. Ele olhou para a tela, suspirou e se levantou. "Preciso ir, mas a gente se vê logo", ele disse, com um sorriso de canto, antes de sair, me deixando ali, sozinha, com o coração disparado e a cabeça cheia de perguntas.
Fechei a porta devagar, encostei a testa na madeira e só consegui pensar em uma coisa. Isso tá indo longe demais, mas será que eu quero mesmo que pare? E agora, gente, o que vocês acham que vai acontecer no próximo encontro desses dois? Será que a Giovanna vai conseguir resistir ou vai se entregar de vez a esse desejo proibido? Me conta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Ah, e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque olha, com a energia elétrica que tá rolando entre esses dois, eu vou precisar de ajuda para pagar minha conta de luz esse mês. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e confusão. Toda vez que o celular apitava, meu coração acelerava. Era como se eu tivesse 20 anos de novo, esperando aquela mensagem que mudava o rumo do meu dia. O Lorenzo não me deixava esquecer daquele olhar, daquele toque, daquela frase que ecoava na minha cabeça desde a última vez que ele saiu pela porta. Eu sempre gostei de você. Naquela sexta-feira, o final de tarde veio com o céu alaranjado e uma brisa morna que parecia anunciar que alguma coisa estava prestes a acontecer. Eu estava na varanda, regando as plantas, tentando fingir que minha vida seguia normal, quando ouvi o som inconfundível do motor do carro dele parando em frente à minha casa. Meu coração parou junto. Antes que eu pudesse pensar em recuar, ele já estava ali, subindo os degraus da varanda com aquele sorriso, mas dessa vez tinha algo diferente no olhar dele. Gio, eu precisava te ver, disse ele com a voz baixa, quase um sussurro. Fiquei ali, congelada, com as mãos ainda molhadas da água das plantas. Lorenzo, a gente não devia... Tentei dizer, mas minha voz saiu fraca, quase um pedido para ele continuar. Ele se aproximou devagar, como quem respeita, mas ao mesmo tempo provoca. Parou tão perto que eu conseguia sentir o cheiro da pele dele. O calor, o magnetismo. Você tá linda assim, com esse cabelo preso de qualquer jeito, com essa blusa larga, mas com esse olhar que diz tudo que você tenta esconder. Minhas pernas fraquejaram. Tentei recuar, mas ele segurou de leve no meu pulso, sem força, só o suficiente para me fazer parar. Lorenzo, você é irmão do Jorge, sussurrei, como se essa frase fosse me proteger de mim mesma. Ele sorriu, aquele sorriso de canto, quase debochado. E você é a mulher que eu sempre admirei, mas nunca pude me aproximar. O silêncio entre a gente foi tão carregado que parecia que o mundo inteiro tinha parado. Ele levou a mão até o meu rosto, com delicadeza, deslizando os dedos pela minha pele como se estivesse decorando cada detalhe, cada curva, cada memória. Meus olhos fecharam involuntariamente, como um convite mudo. Senti a respiração dele tão próxima, tão quente. Os lábios dele roçaram de leve os meus, num quase beijo daqueles que fazem o coração perder o compasso. E quando percebi, eu já estava com os braços ao redor do pescoço dele, puxando, querendo, me entregando. Foi um beijo lento, profundo, carregado de tudo que a gente nunca teve coragem de sentir antes. Era desejo, era saudade de ser desejada, era a fome de anos de solidão. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha, respirando ofegante. Isso pode mudar tudo, disse ele. Eu apenas sorri, com os olhos ainda fechados, sentindo o gosto dele na minha boca. Eu sei, mas tem coisas na vida que a gente não escolhe. Ficamos ali, abraçados, como se o tempo não existisse. Como se o mundo fosse só nós dois naquele instante, naquele fim de tarde. Eu não sabia o que o amanhã reservava, se era certo, se era errado, mas naquele momento eu entendi que, às vezes, a vida nos reserva os desejos mais perigosos com as pessoas mais improváveis. Se é que você me entende. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? Vocês acham que a Giovanna fez certo ou acabou se deixando levar demais?
Quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo e me conta também de onde você está assistindo. É sempre um prazer saber até onde essas histórias estão chegando. E claro, deixa o like, se inscreve no canal, porque com tanto desejo reprimido assim, eu vou precisar de muita força e um café bem forte para trazer mais histórias para vocês. Até o próximo vídeo!